noite para todos. O contato nosso com a mensagem espírita, a oportunidade que Deus nos confere de travarmos contato com esse conhecimento que está distribuído em diversas obras, é uma oportunidade incrível de nós percebermos as movimentações que Deus faz em nosso favor, na expectativa de que nós alcancemos a felicidade. Porque o conhecimento que o Espiritismo nos dá, a chance que ele nos confere, nos permite perceber 8 presentes sagrados que Deus nos concede a partir do momento em que nós descobrimos que temos esses presentes e nem sempre a gente consegue perceber. Às vezes a gente passa pela vida inteira e não se dá conta de todas essas oportunidades, de todos esses tesouros que nos são entregues e que escapam por entre os nossos dedos. Por isso, nunca é demais a gente relembrar os princípios daqueles tesouros que Deus nos conferiu e que, de certa maneira, conduzem as nossas almas a experiências extraordinárias, exatamente por aquilo que decorre de cada um desses presentes que Ele nos dá. O primeiro tesouro que Deus nos deu, a primeira coisa que Ele nos deu e que é um tesouro extraordinário, é uma coisa chamada imortalidade. Porque às vezes a gente não se dá conta do que significa nós sermos imortais. Sermos imortais significa que tudo passa, que todas as coisas um dia irão passar. E às vezes nós nos angustiamos demais, meu Deus, quanto sofrimento, quanto peso. E quando a doutrina espírita vem e nos oferece a informação de que a morte não tem poder sobre nós e que, na verdade, existe em cada um de nós atributos que são importantíssimos para que a gente consiga alcançar a plenitude, muda tudo completamente. Por quê? A morte não vai ter poder sobre nós. Então, as coisas, os dramas, as dores que a gente atravessa, elas vão um dia acabar. É igual quando a gente tem filho pequeno, diz, meu Deus, não aguento mais. Minha vida vai se acabar em fralda, eu não aguento mais, meu Deus. Ai, que loucura. Vai passar. E eu ainda vou dar uma dica para quem é pai novo. A gente vai sentir saudade. Quando a gente tem filho pequeno, ai meu Deus, eu não aguento mais isso. Ai, não aguento mais. Aí é um dia dor de garganta, outro dia dor de ouvido, aí médico não sei o que tem, aí dá diarreia. Meu pai do céu. Aí depois eu disse, eu queria tanto aquela época que os meus problemas eram só fralda e febre. Então, a imortalidade é uma coisa extraordinária porque significa que tudo é passageiro. E além disso, há uma coisa importantíssima que decorre dessa imortalidade, que é o fato de que nós nunca ficaremos afastados daqueles que nós amamos. O que é que pode ser mais consolador do que você saber que o filho que você tanto ama e que por alguma circunstância partiu para o mundo espiritual antes de você e aguarda? O que é que pode ser melhor do que você saber que, a despeito das suas lágrimas, das suas dificuldades, dos dramas que a gente vive, a morte não terá o poder de separar os corações que se amam? Que os nossos amores estão aguardando por nós e que muitas oportunidades irão surgir. Tem certeza? Muitas oportunidades irão surgir a partir do quê?
a partir da chance que a gente vai ter de reencontrar com os nossos amores. Então, imortalidade significa vida perene, chance de crescimento. Às vezes assim, ai, nossa, queria tanto ter tido a chance de viajar, queria andar em Veneza, naquelas gôndolas, ir em Paris, ficar debaixo da Torre Eiffel, bater uma foto. Não deu. Ah, eu queria tanto ir para Nova York para bater uma foto na Estátua da Liberdade. Não deu. Aí vai na van, bate a foto. Mas a imortalidade vai oferecer para nós muitas oportunidades, que significa o seguinte: nós iremos viver para sempre. Nada pode deter a minha existência. Nada. Nem meus inimigos, nem alguma coisa, nem uma doença. Não existe nada que vai parar o meu dom de existir. Que presente extraordinário você saber que você pode até estar passando por uma dificuldade hoje, mas aquela dificuldade, um dia ela vai acabar e você prossegue além dela. Isso é maravilhoso demais. Isso é extraordinário. Mas isso é só um, são 8. O segundo presente que Deus nos deu decorre desse primeiro, porque sabe, não adiantava muito a gente ser imortal se a gente fosse sozinho. Ia ser horrível. Uma imortalidade de solidão é uma condenação. Então, além de nós sermos imortais, o segundo presente que Deus nos dá é uma coisa chamada família espiritual. Porque sabe, você saber que você pertence a uma família, não que Deus tenha criado os espíritos em cacho, vou fazer esse cacho aqui, isso aqui são os Stein, aí cria o cacho dos Stein. Aqui são o cacho dos Barbosa. Não, na verdade os espíritos são todos criados, isolados, individuais. Nós, por afinidade, vamos escolhendo a nossa família espiritual. Então a nossa imortalidade, ela não será uma imortalidade solitária. Por quê? Porque nós temos as nossas cumplicidades espirituais. Quando a morte vem e nos leva para o mundo dos espíritos, nós temos então a chance de reencontrar com aqueles que fazem parte da nossa família espiritual, e que são muitos, tá? No dizer da doutrina espírita, a nossa família espiritual é como se fosse um iceberg de cabeça para baixo. O que está encarnado é só uma pontinha, a maior parte está para o lado de cima, o iceberg, a maior parte está para o lado de baixo. A maior parte da nossa família espiritual não reencarnou, está do lado de lá. O que reencarnou foi só uma pontinha, até porque não dava mais para a gente ter aquelas famílias de 23 filhos, que batia aquela foto com aquela escadinha. Não é mais, né? Tem 2, 3, 4. Bom, mas não tem mais como era. Mas mesmo que tivesse 30 filhos, não dava família espiritual, porque são centenas, milhares de espíritos que já fazem parte da nossa história. Uns mais perto, outros mais distantes, mas eles constituem uma quantidade enorme de espíritos que fizeram, por conta das vinculações espirituais entre si, um pacto silencioso de se amarem pela eternidade. Então, esses espíritos que fizeram parte da nossa história continuam vinculados a nós, e à medida que a gente vai vivendo, essa família vai ampliando. Nós vamos tendo novas relações, novas experiências, e novos espíritos se juntam à história que a gente já tem. Mas esse é só o segundo presente. Nós temos um terceiro presente que Deus nos deu, porque além dele nos conceder o dom de sermos almas imortais e de não sermos solitários, porque nos deu uma família espiritual para que a gente pudesse conviver e viver entre nós e termos a capacidade de
de nos relacionarmos e nos ajudarmos mutuamente, Ele ainda nos deu um terceiro tesouro extraordinário, que é a chamada perfectibilidade. Deus, ao criar cada um de nós, Ele não tinha, na verdade, uma rota pré-traçada do tipo, você vai nascer e você vai ser assim. Não, você eu vou fazer um pouquinho diferente, você vai nascer um pouquinho mais fácil. Não, todos nós fomos criados com as mesmas potencialidades. No dizer da doutrina espírita, fomos criados simples e ignorantes. Uma informação que está presente no Livro dos Espíritos 5 vezes. Questão 115, questão 121, questão 134, questão 634, questão 1006. Em todas elas, os Espíritos repetem, os Espíritos foram criados simples e ignorantes. E qual é a beleza disso? É que a gente foi criado sim, simples e ignorante, mas caminhamos na direção da perfeição, porque seria horrível se a gente tivesse imortalidade, família espiritual e caminhasse por ruim. A gente caminha por bom. Isso aqui é legal, porque imagine, você pode ter uma família espiritual toda bagunçada, com gente difícil, gente boa, gente mais ou menos, mas vai melhorar. Todos nós seremos almas evoluídas, felizes. Isso é belo demais, porque no dizer do Espiritismo, todos os espíritos caminham para a perfeição. Todos. Uns vão caminhar mais depressa, são os que são menos teimosos. Os mais teimosos vão demorar mais, mas também vai chegar. Quem é muito turrão, que diz, não, eu não vou mudar. Eu não vou mudar. Mas de jeito nenhum. Eu não aceito mudar. Então, vai demorar mais. Até que vai chegar um dia, se eu não aguento mais ser como eu sou, eu preciso mudar. Aí vai mudar. Mas a perfeição está esperando por nós. À medida que a gente vai vencendo as nossas imperfeições morais, nós vamos naturalmente nos tornando mais felizes. Eu vou dar um exemplo. Se você, por exemplo, tem raiva de todo mundo, implica com todo mundo, acorda de manhã, olha aqui, olha o café que ela fez. Café horrível, fraco, frio, horroroso. Aí olha o pão ridículo. Aí olha o menino também não sabe se arrumar. E aí você vai o dia inteiro rabugento, reclamando tudo. Aí vai no trânsito, reclama até do clima de Porto Velho. Então reclama de tudo. Se eu reclamo de tudo, eu tenho pouquíssima chance de ser feliz. Porque não tem como você ser feliz se você passa o dia inteiro amargurado. Não tem como. E aí quando dá uma folguinha, diz assim, estava aqui lembrando do fulano, do que ele me fez. Quer dizer, quando não tem do que reclamar, a pessoa ainda vai buscar do que reclamar. Eu tenho um amigo, já contei essa história aqui algumas vezes, eu vou contar de novo, já estou velho mesmo, então a gente começa a se repetir. A sogra dele é assim, sabe? Ela reclama de tudo, o dia todinho, o dia todo ela reclama. E ela não mora em Porto Velho. Então toda vez que ela vem passar férias aqui, eu não sei porquê, quando o avião abre a porta, ela desce, meu Deus, que calor, como é que vocês vivem nesse lugar? Então o tempo todo ela reclama da rua, ela reclama das lojas, reclama do supermercado, reclama do preço, tudo ela reclama. E aí uma vez, quando ela veio aqui, tinham feito uma reforma numa praça. A praça era uma praça assim, meio feinha. E aí o pessoal deu uma arrumada nela e a praça ficou linda. Aí quando ela chegou, disse, eu vou já me vingar dela hoje. Botou a pobrezinha no carro e levou na praça. Mas não falou, disse, eu vou lhe levar num lugar bem ali. E ela foi aborrecida, cara fechada. Aí chegou lá, abriu a porta e disse, dê uma olhada aí. Criança brincando, correndo, aquele escorrega colorido, aquela coisa toda. Aí ela ficou olhando. E ele esperando. Deixa eu ver. Olhou e disse. Mas aqui era uma imundície, era uma porcaria.
é a nossa dificuldade de ver o certo. Então, se eu não consigo ter lucidez para enxergar as coisas boas nas coisas, eu não tenho como ser feliz. É natural da vida, é intrínseco à própria lei da natureza. Quanto mais eu amo, mais leve eu sou, menos eu sofro, menos amargor eu tenho e mais feliz eu posso ser. E o que diz o Espiritismo? Que independente de nós sermos difíceis, problemáticos, a gente vai aprender. Mesmo essa pessoa que você está pensando, que você diz, esse não tem cura, tem, gente. Tem, porque Deus tem uma paciência enorme. Meu filho, você vai mudar. Pode não ser agora, mas vai. Por quê? Porque haverá pela imortalidade inúmeras chances para que esse indivíduo possa fazer o seu processo de aprimoramento espiritual. Não sei se eu estou confundindo vocês, mas viver é dar à pessoa a oportunidade de mudar. É como, por exemplo, no começo do ano, quando você vai ensinar menino a ler, e você diz, não, meu filho, não é assim, vamos fazer o A de novo, o A é torto, o 4 é o contrário, o E é do fim para o começo, faz as letras espelhadas, é um sofrimento. E aí o menino vai, e quando você vê depois, a letra está até bonita. Nem você acredita que você foi capaz de fazer o menino aprender a ler, mas é assim, nós vamos vivendo e nós vamos aprendendo virtudes. E essa é a beleza da vida. Quando Deus criou a todos nós, Ele nos criou e disse, meu filho, eu não sei dizer para você qual o caminho que você vai tomar, porque esse caminho é seu. Mas uma coisa eu sei, você será um espírito feliz. Existirá uma felicidade tão grande te aguardando, mas tão grande que é o destino para onde você vai. E esse destino vai ser naturalmente alcançado, porque você vai sentir que a imperfeição te dói, que os erros te machucam, que guardar mágoa dói, adoece, e aí você vai dizer, eu não quero mais esse caminho para mim. Quando você começar a fazer isso, você vai naturalmente se sentindo mais feliz. Então, a consequência de viver é ter a chance de mudar. E quando eu vou descobrindo que quando eu mudo eu sou mais feliz, eu digo, olha, eu gostei de me sentir bem e eu vou naturalmente fazendo um processo progressivo de mudança. Mas Deus deu também para nós um quarto presente, um quarto tesouro. Porque sabe, não adiantava muita coisa, não adiantava muito. Ele nos dar a imortalidade, Ele nos oferecer a família espiritual para que a gente tivesse cumplicidade e companhia, Ele nos desse a chance de sermos felizes se nós ficássemos isolados nesse mundo sem a possibilidade de mantermos contato com Ele ou com os nossos amigos espirituais. O dom da oração, ou seja, a possibilidade de você se conectar com o sagrado e buscar forças nos nossos momentos de crise, é um recurso, é um presente maravilhoso, porque se Ele tivesse colocado a gente numa caixa e que a gente não conseguisse sair, teria sido horrível, teria sido uma condenação muito forte. Mas o que fez Deus? Deu a nós a possibilidade de que através da oração nós mantivéssemos o contato com Ele e com o mundo espiritual. A questão da oração, ela é um ponto interessante porque a Terra, ela teve, ao longo de sua história, várias religiões. No Oriente, no Ocidente, antes do Cristo, depois do Cristo, bem antes dele, todo lugar teve religiões diferentes, conceitos diferentes, mas em todas elas a oração está presente. Em todas as religiões existe, em todas elas, a informação de que se você mergulhar dentro do seu eu, você vai buscar a conexão com o divino.
Agora, se não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha como se comunicar, como é que essa informação ela era igual? Ela era igual porque é verdade, porque se não fosse, não se tinha isso. O fato de todas as religiões dizerem, cada um a seu modo, se é ajoelhado, se é em pé, não interessa a forma, mas a informação de que eu posso buscar uma conexão com Deus, essa informação, ela é muito preciosa e a gente às vezes não faz uso dela. Nós não oramos para proteger o nosso lar, nós não oramos para proteger as nossas vidas. Às vezes a gente fica perturbado demais e esquece até de orar. Eu até entendo, sabe, que às vezes a gente fica tão agoniado que a gente vai orar e a oração nem termina. A gente começa, oh meu Deus do céu, me ajuda, ai meu Deus, cadê fulano que não chega e não consegue orar? Realmente é difícil. Quando a gente está muito agoniado, você precisa ter muita serenidade para dizer, não gente, foi um acidente, está com fratura exposta, mas nós vamos orar a Deus para ver se protege. Não dá, você fica muito nervoso, fica, meu Deus! E aí até para orar, você fica meio complicado. Então eu vou dar uma dica para vocês, o que a gente faz quando a gente está meio perturbado, meio agoniado e não consegue orar. Dica! Cante uma música, mas tem que ser uma música boa, tá? Não é para pegar as músicas da Marília Mendonça. Existem músicas maravilhosas, existem músicas espíritas que são muito boas, existem, mas não é preciso ser uma música espírita para que ela seja boa e conecte você com o mundo espiritual, não precisa ser. Às vezes tem músicas que a gente já conhece e que mexem com a gente emocionalmente, então usa isso. Quando você tiver, nossa, eu estou numa situação tão difícil, sabe por quê? Porque quando a gente vai orar, que você tem que ficar se concentrando, meu Deus, me ajuda, porque eu preciso que o Senhor... Aí o nosso raciocínio não dá conta de pensar, não dá conta. Então canta que você não precisa ficar pensando, aí você vai, e no que você vai cantando, você vai ver que surte efeito. Mas se a gente puder ter o hábito da oração, é muito importante para o nosso lar. Às vezes a gente tem um lar que está perturbado, ora, mas ele está perturbado, então ora mais. Ora mais. Ore mais. É muito comum, né? O Espiritismo fala muito isso para a gente, que durante o período da chamada adolescência, algumas pessoas que são mais sensíveis mediunicamente, elas ficam mais propensas a sentir os espíritos, a ver os espíritos, a passar por sono perturbado. A adolescência é um período que, na visão das obras espíritas, pode permitir uma conexão maior dos espíritos com a gente. Período, por isso que, se vocês perceberem historicamente, grandes médiuns, não só do Brasil, mas do mundo, tiveram grandes fenômenos mediúnicos durante o período da adolescência. Quem assistiu o filme Kardec deve ter visto que boa parte do pessoal lá que trabalhava nas reuniões mediúnicas eram bem novos. E o período da adolescência é um período bem típico disso. Aí a gente às vezes está na adolescência e diz, olha, minha filha agora que tem uma adolescência, meu Deus, ela não dorme mais, ela está no mau humor danado. Às vezes é chatice mesmo da adolescência. Mas pode ser que não seja só isso. Pode ser companhia espiritual, pode ser um conflito que a pessoa esteja vivendo. Os dramas psicológicos da adolescência, eles são reais, do ponto de vista psicológico. Mas existe, no dizer do Espiritismo, as companhias espirituais, que podem acontecer promovendo em nós algum tipo de perturbação. Oração nessa hora é maravilhoso. Um lar que ora e uma pessoa que ora pode fazer muita coisa em favor dela e em favor dos outros também. Bom, além desses 4 presentes que Deus nos deu, Ele deu mais um. Além da imortalidade, da família espiritual, do dom de sermos perfeitos, de caminharmos para a perfeição, e essa possibilidade de nos conectarmos com Ele através da oração, nos deu um 5º elemento muito importante. Porque, olha, se Ele nos desse a imortalidade, nos desse a família espiritual, quisesse que a gente fosse perfeito, nos desse o dom da oração,
está faltando uma coisa para que a gente consiga realmente transformar as nossas vidas, porque se eu tiver imortalidade e não tiver reencarnação, vai ser muito difícil a gente conseguir fazer a nossa mudança, porque a mudança ela só vai acontecer a partir do momento em que eu tenho a chance de provar a mim mesmo que eu estou disposto a ser diferente. Então o que acontece segundo o Espiritismo? A gente desencarna, chega no mundo espiritual e diz assim, nossa, eu fiz muita besteira, eu sou tão infeliz porque eu fiz muita coisa errada, mas agora eu aprendi, Aprendeu? Não, aprendi. Aprendeu mesmo? Não aprendi, olha, mas está lá dentro, está dentro do meu coração, está dentro do coração, então tu vai reencarnar para ver se está dentro mesmo. Porque quando reencarna, é que você vai saber se realmente está dentro do coração ou não está. Porque nós precisamos de uma nova chance. Eu preciso de uma nova oportunidade. A gente erra, faz besteira, convive com os filhos e erra. Ou dá de mais ou dá de menos. Ou não consegue manter uma relação afetuosa. A gente erra na vida profissional, não é? A gente erra com o esposo, com a esposa, comete erros na relação com ele. Eu nem vou falar de erro com sogra, mas comete erro com os outros familiares, né? Então você comete erros, a gente comete erro com as pessoas da nossa vida de relação. Cometo erros com o meu próprio corpo, comigo mesmo, com minha própria história. A reencarnação é a possibilidade de que essa imortalidade seja aproveitada, porque a gente é imortal e a chance de renascer me dá uma nova chance, e eu vivo uma nova história que dá sentido à minha imortalidade, que depois eu retorno para uma nova existência. E a minha família espiritual se amplia a partir do que eu vou fazendo essas idas e vindas ao mundo corporal. E nesse processo de idas e vindas, eu vou melhorando e vou garantindo a minha perfectibilidade e vou me aproximando de Deus. Então é uma dinâmica, é todo um pacote de presentes que Ele nos concedeu exatamente para que a gente conseguisse alcançar essa condição de plenitude. E quando a gente reencarna, Deus dá para nós um presente extraordinário, que é o sexto presente. Um presente maravilhoso chamado família corporal. Que espetáculo, porque esse é o grande presente, é a nossa família, que Ele nos dá. É a chance de encontrar com aqueles que têm alguma coisa a ver com a minha própria história. Porque imagine, você está no mundo espiritual, cheio de uma série de pessoas problemáticas, e aí você diz, não, mas eu vou renascer, e quando eu renascer eu vou tratar todo mundo muito bem. É a chance. Vai? Então prova. Vamos ver se é verdade. E a gente retorna, e a família vai ser o grande espaço para você provar isso. Às vezes nós não sabemos valorizar essa oportunidade. E dizemos, minha família é uma cruz, uma desgraça que eu carrego. Meu Deus! Aí eu fico olhando, eu não sei nem, minha filha, a filha pergunta assim, mamãe, mas como foi que a senhora escolheu o papai para casar? Minha filha, nem eu sei como foi. Quando eu me dei conta, eu era casada. Mas eu não sei explicar, quando eu vi, eu já tinha ido. Então, a gente nem sabe. Hoje, para as pessoas saírem de Porto Velho, eu tenho tanta vontade, mas quando eu penso, me dá uma preguiça, meu Deus, eu acho que vou ficar por aqui. Isso é para sair, mas para vir, se você perguntar, como foi que você veio? Eu nem sei como foi. Me disseram que era para vir, eu juntei a mala e vim. Parece coisa de doido, né? A gente veio, a gente não fez tanta pergunta. Quando disseram que era para vir, não foi assim? Quando disseram, é para ir, eu vou, a gente veio. Agora para sair é um custo. Mas e aí vai morar onde? Como é que vai ser?
e tem ar-condicionado, aí vai, mas não vai ter nem carro, a gente vem para cá, coitadinho. Então a família é um desafio, né? A família é um desafio para nós, mas ao mesmo tempo uma oportunidade escandalosa de progresso. Porque se a gente renascesse, Deus dissesse assim, você vai renascer, mas eu vou te colocar lá numa ilha deserta, e você não tivesse contato com ninguém, o nosso progresso era muito pequeno. Foi necessário que nós renascêssemos com as pessoas que a gente está convivendo, para que a gente exercitasse e ganhasse em virtudes. Para alguns deu muito certo, porque a pessoa sentiu que era difícil, aí rateou para a esquerda, rateou para a direita, aí foi, o casamento foi para um lado, foi para o outro, tal. Mas depois ele aprumou e as coisas seguiram o seu caminho. Mas teve gente que teve diversas dificuldades, conseguiu, em função das circunstâncias, de histórias que aconteceram, mas o objetivo era que a gente conseguisse ter mais sucesso nesse grande fenômeno de aprendizado que a família representava para nós. Isso não quer dizer que se de repente um casal separa, automaticamente as pessoas perderam sua encarnação ou deu tudo errado. Não, nós temos histórias para viver. O melhor seria se tudo desse certo, mas quando nem tudo dá certo, nem tudo deu certo. Então, vamos tocar a vida com aquilo que deu. Mas a família foi um presente maravilhoso que Deus nos concedeu. A gente só vai entender a grandeza das nossas famílias depois que desencarnar. A gente vai dizer, nossa, mas então era esse cara aqui? Por isso que ele era meu filho? Gente, que louco! E essa aqui era minha sogra? Meu Deus! Vai ser a hora que a gente vai... Hoje é aniversário da minha sogra. Vamos orar depois para ela. Está fazendo 83 anos hoje, a bichinha. Mas olha, ela... 83. Não, mas ela é gente boa. Eu implico assim, mas ela é gente boa. Ela adora ir para a feira. Aí outro dia eu saí para ir para a feira, ela e minha esposa. E aí quando é domingo, disse, hoje tem feira, nós vamos nos perder na feira. Aí acorde cedo, aí ela fica empolgada que ela quer ver tudo na feira, eu levo, né? Aí minha esposa, não, eu vou com vocês, que vocês vão acabar fazendo... Não, aí... Mas minha mulher não é muito de feira, mas a minha sogra adora. Aí eu fui levar, a gente se perdeu na feira. Se perdeu. Eu perdi a sogra, perdi minha mulher, e eu comecei a procurar, meu Deus, aí eu, agoniado que... Aí o rapaz me viu assim, perturbado, procurando, eu disse assim, o senhor está procurando alguma coisa? Eu disse... Eu perdi minha mulher, não sei o que minha mulher está. Aí sabe o que ele me disse, miserável? Disse, ela está ali com a sua filha. Ah! Vamos lá. Mas a minha raiva já passou dele. Então... Família corporal é uma coisa maravilhosa, só que a gente tem que ter olhos para ler família, porque se você não tiver olhos para ler, você vai ler família como cruz, vai ver família como um peso. A gente precisa fazer uma leitura espiritual, ou seja, eu tenho que entender que eu sou espírito, que eu tenho uma família espiritual, parte dela reencarnou e eu estou a caminho da perfeição e na conexão com Deus eu tive a chance de reencarnar. E essa família tem uma história muito forte com a minha própria vida e nela eu encontro os instrumentos que eu preciso para que eu seja melhor do que eu sou. Mas tem mais presentes. Deus deu também um sétimo presente que eu particularmente acho genial, que chama-se esquecimento do passado. Se não fosse o esquecimento do passado, não dava para alcançar a perfectibilidade. Porque eu só consigo melhorar a minha perfectibilidade porque quando eu reencarno eu esqueço. Mas se esquece, como é que vai melhorar? Porque a gente não esquece tudo. Porque se lembrasse tudo, aí é que não andava. Então é por isso que a gente reencarna para esquecer. Você mudou mesmo? Não, mudei. Você perdoou ele de verdade? Não, eu perdoei do fundo do coração. Foi do fundo do meu coração. Então você vai reencarnar para ver se realmente. Se foi do fundo do coração, mudou no fundo do coração. Quando reencarna aqui e esquece, o que está no fundo do coração fica. Então você renasce e vive uma vida boa,
com aquela pessoa que já teve problema no passado, porque você realmente mudou, você realmente perdoou, então consegue. Quando o perdão é aparente, você diz, não, eu mudei, você mudou? Mudei. De verdade, nossa, estou renovado. Vai renascer. Renasce e esquece daquilo que não está lá dentro. Então, quando renasce, parte do ódio permanece. Então, são aqueles irmãos que ficam, pegou meu sapato, ele pegou minha camisa, ele dormiu na minha cama, ele comeu o último bife que tinha, agora ficou só o arroz. Essas coisas, elas decorrem exatamente no dizer do Espiritismo dos conflitos anteriores que a gente tem e que podem promover em nós a sensação de que você não sabe a razão pela qual, mas o outro lhe é antipático. Nossa, eu tenho uma antipatia tão grande. Às vezes essa antipatia, ela se dá, né, nem entre irmãos, às vezes próprios pais com filhos têm dificuldade de se relacionar, de abraçar, de ficar próximo. E essas dificuldades, elas são assim porque nós estamos abrandados pelo esquecimento do passado. O esquecimento promoveu isso. E aí a gente, não é nem dizer assim, mas é porque essa minha filha já aprontou muito comigo. Tudo bem, mas tem vezes que o menino nem nasceu direito. A pessoa pega o filho e diz, não sinto afeto por esse menino. Eu olho para ele, não sinto nada. E aí, enquanto tem outros que, desde a gravidez, é aquela coisa, aquela paixão, aquela intensidade de um amor sem limites. E com o outro, agora olha aí, engravidei, tá vendo? Nesse período agora não era para eu engravidar, não queria engravidar. Enquanto em outras situações, você pode estar até num momento mais crítico da vida, mas algo em você mexe e faz com que você queira mais uma gestação do que outra em função das conexões espirituais que a gente tem. Então, o esquecimento do passado é uma peça fundamental nessa dinâmica que a vida nos oferece para que a gente perceba como é que Deus nos presenteou com tanta coisa boa na nossa vida. E o oitavo dos presentes que Ele nos deu foi uma coisa maravilhosa chamada fé. Porque de nada adiantaria ter a oração se nós não tivéssemos a fé. E Ele fez isso de tantas maneiras diversas para que ninguém diga, eu não gosto dessa, tem outra. É como se as religiões fossem janelas abertas para ver o céu. De cada janela aberta para o céu, eu vejo por um ângulo diferente, mas o céu que eu vejo é sempre o mesmo. É sempre o mesmo. Então, as religiões, elas são assim. Tem gente que acha o Espiritismo interessantíssimo e nele faz sua fé. Tem outros que dizem, não, eu não gosto. Eu gosto da Igreja Católica, eu gosto de ir para lá, eu gosto de padre, eu gosto de imagem, eu gosto de missa, eu gosto de hóstia. Vá. Viva a intensidade da sua fé. Não, eu também não gosto disso. Eu gosto do pastor, eu gosto do culto, eu gosto do louvor, eu gosto daquela coisa puxada. Então vá. Como diz a Roberta Miranda, vá com Deus, né? Então, a fé foi um presente maravilhoso. Deus nos deu, na verdade, todos esses presentes extraordinários e a gente às vezes não enxerga para eles. Às vezes nós ficamos de cabeça baixa, angustiados pelas nossas vidas, porque nossos filhos são difíceis, porque a minha vida é muito angustiada, porque eu tenho problemas de saúde muito graves, porque a minha situação econômica não se resolve, porque eu vivo processo de perturbação que não cessa, porque minha vida tem se tornado um rosário de tristezas e de dores. Gente, existe uma mobilização espiritual enorme a nosso favor. Enorme. Enorme. Em uma das mensagens de Emmanuel, ele chega a dizer que, às vezes, o ser humano tem dificuldade de entender isso.
E em outras vezes ele entende, mas não tem grandeza de viver o que entende. É como se fosse assim: eu sei, mas eu não dou conta de viver o que eu sei. E é muito doloroso você saber alguma coisa e não dar conta de viver aquilo que você não sabe. Numa comparação grosseira, é como uma pessoa que tem a caligrafia feia. Porque a pessoa que tem caligrafia feia, ela sabe o que é uma caligrafia bonita. Você sabe o que é uma letra bonita? Sei. Então faça. Eu sei, mas eu não consigo fazer. É como as pessoas dizem: não, eu sei que eu tenho que perdoar. Eu sei que eu tenho que ter uma vida, mas eu não consigo. Eu não tenho força para conseguir. Quando a gente não tem força, a gente tem que descobrir que a gente precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda. Se está difícil, procure ajuda. Procure alguém que possa lhe ajudar. Procure um profissional que possa ajudar, aconselhar, orientar. Hoje nós temos vários profissionais que podem ajudar. Procure uma fé que lhe conforte, que lhe ajude, que lhe sustente. Entre esses profissionais, de repente, o psicólogo atendendo você vai encaminhar você para um médico para dizer: olha, você está precisando de um remédio para poder dar uma equilibrada na ansiedade, na tristeza. E a gente pode usar esses remédios por um tempo até a gente se equilibrar. Mas a gente precisa, porque senão a gente vai ficar muito difícil para a gente. A gente precisa ter força para superar a hora grave. Às vezes os nossos problemas nem estão em nós. Às vezes você está bem, você está com saúde, sua vida está legal, mas seus filhos estão todos destroçados. Então, como é que você consegue caminhar se você assiste os seus filhos em condição difícil? Às vezes você está bem, mas a esposa ou o esposo, e você tem que ter força para lidar com isso. Mas nessa hora, nós não podemos perder as nossas esperanças, porque o mundo espiritual se mobiliza incessantemente a nosso favor. O que a gente precisa é saber reconhecer a forma como ele age. Porque a maneira como os espíritos nos socorrem pode ser diferente do que a gente sonha. Porque eles têm uma maneira muito particular de nos ajudar. Os espíritos estão preocupados com o nosso sucesso espiritual. Então, às vezes, a gente está achando que está passando por um processo de desamparo e é a época que a gente está mais amparado, porque a prova que a gente está passando é a prova pela qual nós nascemos. Todos nós já nascemos para vivermos alguma experiência bem significativa. E, de repente, a experiência significativa que você está passando ela é amarga. Mas a gente está achando que passando, nossa, mas está muito pesado. É a hora mais importante da existência. É o momento mais sublime, onde a gente está mais sustentado, é esse. E a gente está achando: nossa, eu queria estar ajudado. E às vezes as nossas horas de lágrimas, nossas horas de tristeza, são exatamente as horas em que Deus está mais olhando por nós, porque Ele está nos dando a chance de nós nos tornarmos perfectíveis, passando pelas experiências que a gente precisa, mudando alguns valores para que a gente alcance a nossa condição de sermos almas felizes. Os Espíritos trazem muitas informações a esse respeito, mas eu queria aproveitar a noite de hoje para deixar uma história. Essa história, ela está numa obra espírita chamada Cartas e Crônicas. É o capítulo 3 dessa obra. E nesse capítulo, os espíritos contam uma história dizendo que, na verdade, é uma fábula. Isso não é uma história verdadeira, é apenas uma imagem alegórica. Eles dizem que há muitos e muitos e muitos anos atrás, há muitos séculos, num bosque distante, de um local lá no meio do Oriente Médio, há muitos séculos, as árvores estavam reunidas no bosque, sonhando com aquilo que elas gostariam de ter no futuro. Cada uma sonhando ser uma coisa maior do que a outra. E cada uma sonhando: eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E elas sonhando cada uma com que uso elas queriam que fosse dadas a ela no futuro. E de repente, uma dessas árvores que estava lá disse:
Eu sonho coisa muito grande. Eu quero ser, na verdade, o trono do maior rei da terra. Eu quero ser o trono aonde o maior rei da terra vai sentar. Que eu senti o poder que eu tenho. A outra disse, eu quero coisa melhor para mim. Isso que você quer. Eu não quero ser o trono. Eu quero ser o local que vai transportar os tesouros desse rei. Porque ser o trono é uma coisa, eu quero transportar o tesouro. Eu quero ser o veículo que vai transportar os tesouros dele. E a terceira disse, eu sonho outra coisa para mim. Eu quero marcar os destinos desse rei. Eu quero marcar aonde fica o reino desse rei poderoso. E aí fizeram as suas orações, pedindo a Deus para que seus pedidos fossem atendidos. E contam os espíritos que assim que elas oraram, um anjo desceu na floresta e disse a elas que os seus pedidos teriam sido ouvidos pelo Criador e que no momento oportuno, quando as condições se fizessem propícias, cada uma delas teria o seu pedido atendido. Nossa, elas ficaram tão emocionadas, tão felizes por saberem que a oração havia subido e que, portanto, elas iriam alcançar o que elas tanto sonhavam. Os anos se passaram, até que um dia uma turma de lenhadores entrou na floresta e, olhando as diversas árvores do bosque, escolheram só essas 3 para derrubar. Vamos levar essas 3. E com os golpes de machado começaram a cortar o tronco e elas, sentindo aquela dor, os amarravam as cordas, puxavam e saíram arrastando o tronco das árvores pelo meio da mata. E as outras árvores ficaram assustadíssimas com a violência daquilo que estava acontecendo com ela. E aí, à medida que elas iam sendo arrastadas, elas diziam, tenham fé, nós vamos alcançar o nosso objetivo. E elas ficaram esperando notícias, se elas tinham conseguido, se uma tinha conseguido se tornar um trono, a outra se tornar o veículo para transportar tesouro, e se a outra ia marcar os limites do terreno desse reino. Passou-se o tempo, receberam notícias. A primeira delas foi comprada por um homem muito pobre, que juntou aquela peça de madeira, cortou em pedaços e depois com ela foi lascando, tirando, e ela foi jogada num local muito pobre para servir de comida para animais. A segunda não teve uma sorte diferente. Um velho, pobre, praiano, comprou também essas peças de madeira e com essas tábuas que ele fez do tronco, ele constituiu uma embarcação improvisada que ficava num local muito pobre, muito simples, sem nenhuma perspectiva de ser alguma coisa grandiosa. E a terceira teve um destino pior ainda. Ela foi comprada por uma delegacia e foi abandonada num pedaço da delegacia para que ela pudesse servir no momento oportuno para alguma circunstância em que ela pudesse ser útil, já que não sabiam que destino dar a ela. Quando essas notícias chegaram no bosque, as árvores que estavam já feridas por tudo aquilo que tinham ouvido, perderam completamente a fé na oração e se tornaram distantes de tudo aquilo que elas poderiam crescer, porque elas tinham tudo, mas elas perderam a conexão com o espiritual. E sem conexão, a gente perde a bússola e temos muita chance de fazer bobagem. Elas perderam isso aqui. Perderam os 2 presentes. Somente muitos anos mais tarde é que o bosque teve a notícia de que todas elas alcançaram seus objetivos. A primeira das árvores, que foi comprada para servir de coxo para a comida dos animais, foi a mesma que, forrada por panos muito singelos,
Maria colocou Jesus sobre ele, ali onde ela era uma manjedoura, colocou Jesus entre aquelas palhas, num local extremamente pobre, e ele se tornou o único trono que Jesus teve, e se tornou assim o trono do maior rei de toda a terra. A segunda, que havia se convertido numa barca, numa praia pobre, tornou-se uma das embarcações que Jesus transportava seus tesouros, que eram os seus ensinamentos. Em cima dela é que o Cristo deixava as suas lições que até hoje embalam os nossos corações de esperanças e de conforto. E a terceira delas, que havia sido abandonada numa delegacia, foi a cruz que seguiu com ele para o martírio. E quando a cruz foi fincada no solo, apoiando o corpo do Mestre, ela fincava-se no chão, mas apontava no destino do céu, indicando para quem quisesse onde fica o tesouro maior que nós poderíamos ter, que onde fica o reino deste Senhor, desse Rei extraordinário. Então a gente precisa ter muito cuidado para que a gente possa entender as respostas que Deus nos dá, na certeza de que sempre, invariavelmente, Deus quer de nós sempre o melhor. Não percamos a fé, não percamos a certeza de que somos guardados e protegidos. E rumemos direção para frente, entre lágrimas, tristezas e dificuldades, na certeza de que o mundo espiritual, que Deus se mobiliza o máximo que pode a nosso favor. Nós precisamos ajustar a nossa bússola para alcançarmos a conexão com Ele. Muito obrigado.